Presta atenção, uma idosa de 78 anos de idade foi atropelada depois de descer de um ônibus na BR-230 em Cabedelo. Ela foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Quem traz informações para a gente com relação a esse caso é Vanessa Braz. Vanessa, chega para cá. A vítima foi identificada como Bernadette Trindade de Medeiros, de 78 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela teria sofrido um acidente após desembarcar de um ônibus. E ali no meio da confusão, acabou tendo a perna atropelada. Quem vai trazer mais detalhes sobre este caso é a inspetora Sara Timóteo. Sara, de que forma esse acidente de fato ocorreu? Ela desembarcou e aí no que desembarcou ela caiu e o ônibus acabou atropelando a perna dela. Quais foram os levantamentos que vocês fizeram naquele momento? A senhora desembarcou do ônibus e se desequilibrou e caiu. E como houve um certo tumulto dentro do ônibus, as pessoas começaram a gritar. O motorista pensou que precisava dar ré. E no que ele deu ré, o ônibus ele é muito extenso, acabou passando por cima das duas pernas da senhora. Como foi que ela foi socorrida ali naquela circunstância? Já tem informações com relação ao estado de saúde dela? Ela foi socorrida pelo SAMU para o Hospital de Trauma. O estado dela é estável, ela está consciente, mas está com as duas pernas bastante danificadas e pela análise médica que podemos apurar até agora, provavelmente uma das pernas será amputada. O que a Polícia Rodoviária ela deve fazer a partir de agora? Bom, o motorista ele vai responder por um processo criminal por lesão corporal culposa. É um crime de menor potencial ofensivo que depende de representação da vítima. E a gente conseguiu com a senhora Bernadette, que ainda está consciente, a assinatura dela. Ela manifestou o desejo de que esse processo penal seja levado adiante. Então, nós escolhemos a assinatura dela para a repressação criminal e tomaremos as medidas cabíveis em relação ao motorista. Gente, sinceramente, que tragédia a senhora perder a perna num acidente desse e que chama a nossa atenção para uma série de aspectos. Primeiro caso, antes de entrar aqui sobre a responsabilidade do motorista, reforçar a população de modo geral, você passageiro, você que desce do ônibus, muito cuidado na hora de fazer a travessia da via pública. Espera o veículo sair, para depois você com calma verificar o melhor momento para fazer essa travessia e de preferência em uma faixa de pedestre. Agora vem cá, com relação a esse motorista tem uma série de fatores para a gente analisar. Estava com pressa, faltou experiência ali ou faltou boa vontade? O que faltou no caso desse motorista? Porque sinceramente, se eu vi ali o relato da Polícia Rodoviária Federal, o que eles apuraram ali no local era que o motorista... Primeiramente, a passageira desceu, teria tentado fazer a travessia, né? Acabou caindo. O motorista ainda não tinha saído do local de parada, percebeu um certo tumulto e achou que poderia dar ré. Como assim um motorista que está conduzindo um veículo pesado, um veículo de um tamanho daquele, toma uma decisão sem ter certeza e acaba esmagando a perna de uma vítima? Por que eu estou chamando a atenção de você com relação a esse caso? Eu vou abrir o Fala Mulher para você interagir conosco e eu quero justamente o seu relato. Quantas vezes você viu atitudes imprudentes de motoristas de ônibus aqui na região metropolitana? Em qualquer uma das nossas cidades, especificamente aqui em João Pessoa. Eu cansei de ver motorista em alta velocidade, praticando direção perigosa em um ônibus que não é qualquer veículo, que está dividindo pista aí com veículos menores, dividindo pista com ciclistas, com motociclistas e principalmente pedestres. Será que não está faltando um treinamento melhor para esses profissionais? Responsabilidade sim dessas empresas que devem ser responsabilizadas. E eu falo isso não só por experiência própria, por ver inúmeras imprudências no trânsito por parte desses profissionais, mas também no dia a dia da reportagem. Já fui várias vezes abordado por passageiros que falam: Charles, olha, tem como vocês fazerem uma reportagem não? Porque o motorista está cometendo isso, isso e isso. Alô, Cintur. Alô, empresas responsáveis por esses profissionais.
for o caso, faça aí um workshop, faça um treinamento, mas essas condutas que a gente está vendo para cima e para baixo de motorista nos acende o alerta com relação a esse caso do atropelamento dessa senhora. E eu abro o nosso canal aqui para você interagir, tá aqui embaixo, ó, 991 28 8082. Eu tô falando mentira, tô falando bobagem aqui? Quantas vezes você, no dia a dia, no seu trajeto para o trabalho, presenciou alguma atitude que você acha, olha, não tem como. Um cara desse, numa tamanha responsabilidade, dirigindo um ônibus, não poderia cometer uma imprudência dessa. Compartilha com a gente deixa o espaço aberto para você, 991 28 8082. Ainda sobre essa idosa de 78 anos, a gente tem informações aqui do Hospital de Trauma. Ela segue internada lá no Hospital de Trauma. O quadro clínico dela é considerado grave. Lamentavelmente, né, que essa senhora siga com esse processo judicial, viu? A gente vai acompanhar de perto esse caso. 7h10 foi internado ontem, foi enterrado ontem.